Boa tarde a todos. Vamos ver como é que está aí. Boa tarde. Eu vou começar fazendo essa live aqui, lendo aqui um pequeno texto que eu escrevi. Então assim, pensa bem. Imagina os crentes da época de Cristo fazendo protesto nas ruas de Jerusalém contra o imperador César. Fora César, fora César. Este é o pensamento de muitos crentes hoje, né? É ridículo. Eu coloquei aqui no texto. Pensam que devem lutar contra a carne e o sangue, e que o reino de Deus se estabelece nos governos humanos. Eles pensam isso. É ridículo isso, né? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo da Bíblia, todos os governos humanos foram instituídos por Deus. Vou repetir aqui. Todos os governos foram instituídos por Deus, todos. Por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele deseja que todos tenham uma vida tranquila. Todos. Independente se creem nele ou não. Todos têm direito de viver bem. Todos. Todos têm direito de viver bem em sociedades cristãs ou não. Era essa a mentalidade dos primeiros cristãos. Porque na mentalidade cristã do passado, Deus é Deus de todos. E não somente dos que creem. Percebe isso? É por isso que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, né, se submetiam às autoridades superiores. Eles respeitavam, se submetiam às autoridades superiores. No caso, na época da igreja primitiva, Roma, que governava Israel naquele tempo. Percebe? Paulo chega a declarar que para terem uma vida social, tranquila e sossegada, deveriam, como seguidores de Cristo que são, né, apenas orar e respeitar as autoridades superiores. Respeitar as autoridades superiores. Não importando se a autoridade é boa ou má. Aqui não tem essa questão assim, eu só respeito porque é bom, porque é ruim. Não. Paulo diz que temos que obedecer todas as autoridades superiores. E ele continua dizendo, olha só, o juízo pertence a Deus, e não aos homens, e não à igreja. A igreja não está aqui para julgar, para impor juízo sobre os governos humanos. Esse não é o papel da igreja. Tanto, pegando os exemplos da igreja da Bíblia, onde o imperador romano César governava. E quem era o imperador César? Ele não era crente. E havia muitas injustiças nele. Na vida pessoal dele, muitas injustiças. Mas a igreja nunca se meteu em assuntos de Roma. Percebe? César continuou até o resto de sua vida sendo imperador e governando Israel. Para o apóstolo Paulo, a igreja deveria se dedicar somente com assuntos do reino de Deus. E caso houvesse injustiça por parte do reino dos homens, deveriam apenas entregar o assunto para Deus, sem se envolver nos assuntos estabelecidos nos governos humanos. São governos humanos. Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. Por que eu vou... Faz sentido defender ou julgar algum governo humano? Meu reino não é desta terra, disse Cristo.
É incrível, né? A verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política. Isso é fato. Se for pegar o exemplo da igreja da Bíblia, a igreja da Bíblia não se envolvia nas questões do governo, em questões políticas. Eles não se envolviam. Olha só, a verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política, deveria apenas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era esse o posicionamento. Cristo ensinou isso para a igreja, era esse o posicionamento. O próprio Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se mistura reino de Deus com o reino dos homens. Não se mistura César com o reino de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não se mistura César com Deus. Não se mistura política com Deus. Você percebe isso? E vamos continuar aqui para dar a sequência à linha do nosso raciocínio aqui. É incrível que nos dias de hoje, os crentes, eles não entendem esse assunto básico das Escrituras. Isto prova só uma coisa: crente não lê a Bíblia. Os evangélicos não leem a Bíblia. Eles são marionetes nas mãos dos pastores. Eles não leem a Bíblia. Isso é fato. Porque se eles lessem, eles não passariam um fiasco fazendo o que estão fazendo aí. Protesto, e queimando pneu, e pulando em caminhão. Ridículo! Se eles crescem em Deus, eles não fariam isso. Se eles lessem a Bíblia, que a Bíblia ela combate tudo isso aí que eles estão fazendo. A Bíblia é contra tudo isso. A Bíblia que eles dizem que seguem. Não faz sentido, você percebe isso? Ou você não lê a Bíblia também? Né? Então percebe. E tanto, assim, os cristãos, eles são tão incoerentes que quando a gente fala uma verdade, como eu estou falando aqui, vem o Beto que está dizendo que esquerdistas alienados. Onde é que tu viu um cristão da Bíblia se envolvendo em político, Beto? E o que eu estou falando de errado aqui? Alienado é você, cara. Eu estou lendo a Bíblia. A alienação dos crentes é tanta que tu está lendo a Bíblia para eles e eles não acreditam. Eles não acreditam. E eles andam com a Bíblia debaixo do braço, cara. Cristão de esquerda, você precisa de conversão. Primeiro, eu não sou cristão, Roberto. Primeiro isso. E segundo, cristão não deveria ser nem de esquerda e nem de direita. E se você que está debatendo isso, esquerda e direita, você é um imbecil, você é um idiota, cara. Cristão não debate esquerda-direita. Não é uma questão de esquerda-direita. Isso é idiotice. O próprio Cristo, ele deixou bem claro: dai a César o que é de César. A César pertence a esses questionamentos de esquerda-direita. A Deus... Se você é cristão, você nem deveria estar falando isso. Você deveria estar orando pela nação. Você deveria estar se preocupando em ler a Bíblia. Você deveria estar se preocupando em converter os pecadores, cara. Em trazer a mensagem de Cristo. Essa deveria ser a tua preocupação e não política. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma distinção disso. Você percebe? Está entendendo? Então, outra coisa, que o Beto está falando aqui, que defende o aborto. Bom, outra coisa interessante dos crentes alienados hoje em dia: eles não ouvem a voz de Deus, eles não leem a Bíblia e acreditam em fake news. A comunhão deles é tão baixa com Deus que eles não conseguem perceber um fake news, cara. Isso de defender aborto é fake news.
Isso se criaram, são mentiras. Então os crentes hoje são tão habitolados, tão alienados, que eles não conseguem, eles não têm discernimento espiritual, discernimento para distinguir uma mentira da verdade, cara. Vou dar um exemplo. Agora, semana passada, enviaram no WhatsApp desses crentes uma mensagem lá que o Lula foi morto. Aí eles começaram a comemorar, cara. Saíram na rua, que o Lula morreu. Estavam comemorando uma mentira, cara. De tão habitolado que eles são, eles não percebem, eles não têm discernimento. Tu lança uma mentira no WhatsApp e eles acreditam, cara. Porque eles não têm comunhão com Deus, que eles dizem ter. Não há nenhuma comunhão com Deus. Teve pastor habitolado aí que profetizou que o Bolsonaro ia ser reeleito. Eu tenho uma lista dos nomes dos pastores. Eu peguei vídeos deles falando. Eu tenho uma lista dos pastores profetizando. Fora essas igrejinhas de fundo de quintal, que os pastorzinhos lá estavam profetizando também que o Bolsonaro e que o PT ia cair. Tem até musiquinha na igreja, cantando, profetizando. Então que Deus agora... Não aconteceu nada do que eles estavam falando. Foi o contrário. Como é que tu vai acreditar num crente bitolado desse? Eu prefiro ser ateu do que acreditar num crente que fala em mentiras, num crente que acredita em mentiras, num crente que profetiza e não acontece o que ele está profetizando, num crente habitolado que canta para um pneu. Um pneu, cara! Cara, eu prefiro ser ateu do que ser um tipo de crente desse fazendo mico, pagar mico. Tá entendendo? Então, o crente, primeiro, o crente não deveria nem se envolver em política. Primeiro isso. Alex Pires, uma árvore tem galhos na esquerda e direita, mas isso não significa nada, devemos ser assim. Pois é, devemos, Alex, falando em árvore, primeiro, o cristão, segundo Cristo, ele deveria se preocupar em produzir frutos, bons frutos. Essa é a real atuação de um crente na terra, produzir fruto, com seu testemunho de vida, ganhar outras pessoas. Essa é a atitude do cristão. Tá entendendo? O importante são os frutos. Perfeito. Agora que eu li aqui, que tu colocou aqui. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Deus ungiu Davi, Saul. Vamos falar sobre isso um pouquinho, o Flor de Canela. Deus ungiu Davi, Deus ungiu Daniel. Cara, isso era antiga aliança. Vocês não conseguem nem separar a antiga da nova aliança. Vocês nem sabem o que é a nova aliança. A nova aliança é nova. Se estabeleceu com o reino dos céus. A antiga aliança era reino dos homens, era estabelecido, era baseado no reino dos homens, que não deu certo. Por sinal, todos os reis ungidos por Deus fizeram merda. Todos. Teve que vir Cristo. Cristo é o nosso rei para estabelecer um reino dos céus. Então a antiga aliança, não se baseia, minha filha, na antiga aliança, pelo amor de Deus. Vai se basear em Davi? Vai se basear em Daniel? Tu tem que se basear em Cristo, minha filha. Tu não é judia, tu é cristã. Ou descarta a nova aliança. Aí tu se baseia na antiga, aí show de bola. Aí tu tem que se basear no Israel até hoje. E os governantes de Israel, o presidente de Israel até parabenizou Lula, lá em Israel, hein? Agora. A declaração dele. Então tu tem que ser judia, tu tem que se considerar judia, tu tem que primeiro ser judia de sangue. Tem que ser judia mesmo. Né? Tem que ter raiz judaica.
e pertencer à nação de Israel, não às outras nações. As outras, no Brasil não é Israel. O Brasil é uma nação gentia, dos gentios, que não tem nada a ver com Israel. Então não vem com esse papinho falando que Deus ungiu isso, ungiu na antiga aliança. Não na nova aliança. A nova aliança é Cristo. Se baseia em Cristo. Os crentes têm que se basear em Cristo. Eu vou ler aqui sobre a nova aliança. Eu tenho muita coisa para ler aqui, para ver se tu aprende um pouquinho. Então, tá feio para ti, viu, Flor de Canela? Deus não divide o púlpito, o restante de idolatria. É isso aí, Romar, perfeito. O púlpito deveria ser um palanque para o reino dos céus, e não para o reino dos homens, não para a política. Perfeita colocação, Omar. Eu vou estar lendo aqui os comentários antes de ler a Bíblia aqui. Vou ler os comentários aqui só um pouquinho. Não quero falar com você. Que Deus tenha misericórdia de você fazendo chacota. Bom, Flor de Canela, fica aí para aprender um pouco. Porque eu percebi que tu não lê a Bíblia. E daqui a pouco eu vou ler a Bíblia provando tudo isso. Se tu não entendeu até aqui o que eu estou falando também, tu não é obrigado a estar aqui. Tu não é obrigado a estar aqui. Agora tu vai continuar na tua alienação. Na tua falta de conhecimento bíblico. Eu já fui pastor, sabia disso? Eu já li a Bíblia mais de 5 vezes. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Tá entendendo? Então, tu tem que ler mais a Bíblia. Me desculpe, minha filha. Tá? A Bíblia, ela faz uma separação de antiga aliança de nova. A Bíblia faz uma separação de reino dos homens e de reino de Deus. A Bíblia faz uma separação entre Cristo, que é a nova aliança, e os profetas da antiga aliança. É por isso que vocês profetizam pra caramba e não cumprem nada do que vocês estão dizendo. Não cumprem as palavras que vocês dizem. Porque vocês se baseiam na antiga aliança. Ora, a antiga aliança era apenas sombra do que haveria de vir. A realidade para os cristãos é Cristo. Cristo. A realidade é Cristo. E não é a antiga aliança. Se basear na antiga aliança para falar de política, tudo bem, mas daí fica só com a antiga aliança. Não envolve Cristo nisso. Não envolve cristão, não se envolve em política. Cristão, se você é cristã realmente, você não deveria se envolver em política. O próprio Cristo, quando questionado com questão de tributos para César ou não, Cristo disse bem claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é o básico da escritura, da Bíblia. É o básico. Se vocês não entendem o básico, imagina como é que tá. Vocês são marionetes nas mãos dos pastores. É isso aí, temos que ter consciência, né, Solange? Tem que ter, né? Senão, se deixar esses habitolados por aí, pelo amor de Deus, tá louco. Muita loucura que eles fazem. Agora eu vou ler aqui para vocês. Eu vou continuar aqui desde aqui a questão do César. César, o imperador, ele continuou até o resto de sua vida sendo imperador e governador de Israel. Para o apóstolo Paulo, a igreja deveria se dedicar somente com assuntos do reino de Deus. E caso houvesse injustiça por parte do reino dos homens, deveriam apenas entregar o assunto para Deus, sem se envolver nos assuntos estabelecidos nos governos humanos. A verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política, deveria apenas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É incrível que nos dias de hoje os crentes não entendem esses assuntos básicos das Escrituras. Lembrando que eu falo apenas sobre a ótica dos primeiros cristãos, que não tem nada a ver com os crentes de hoje. Você pega o crente hoje, os evangélicos, os cristãos hoje, e faz uma comparação com os cristãos da Bíblia, é muito diferente. Não tem comparação, é outra coisa. Tá entendendo? O que nós vemos hoje é uma caricatura bem tosca, entendeu? Do cristianismo, uma caricatura bem tosca, né? Agora aqui, vamos dar um exemplo aqui. Tem na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1,
o apóstolo Paulo ele nos exorta. Ele traz uma exortação para os crentes. Ele está falando com os crentes daquela época, que viviam sob política daquela época, né? Então ele fala assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis, não somente por Israel, mas pelos reis de todas as nações, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos, e ele explica ainda por que deve orar pelas autoridades e por que deve se submeter às autoridades. Ele explica ainda. Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Está na Bíblia de vocês, crentes aí, que estão queimando pneu, que estão questionando o governo, que estão discutindo, brigando aí nas ruas. É o que está na Bíblia de vocês aqui, que vocês não cumprem. Segundo a Bíblia de vocês, vocês têm que orar, interceder e dar ações de graça pelos governos, para os que exercem autoridade, respeitar, ser exemplo de cidadania, ser exemplo. Vocês deveriam ser exemplo para os incrédulos. E não é o que está acontecendo. Vocês não estão sendo exemplo. Nem isso, para isso vocês prestam. Esses crentes habitolados. Isso em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante. Agora vamos ali para Romanos, o livro de Romanos. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele estava em Roma, o Império Romano governava Israel naquela época. E o Império Romano era tirano. O Império Romano era tirano, promíscuo. Havia muitas coisas erradas no Império Romano. E Paulo fala com respeito ao Império Romano que governava na época Israel. Olha só o que ele diz aqui. Romanos, livro de Romanos, que ele está escrevendo para os crentes que moravam em Roma, sobre o governo de Roma. Então Paulo está escrevendo para eles. E Paulo está dizendo assim: toda alma esteja sujeita às autoridades. Começa assim o capítulo. Toda a alma esteja sujeita a autoridades superiores. Não importa se tu é crente. Não importa se tu não é crente. Tu é uma alma, tu é um ser humano. Então Paulo está dizendo assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E ele explica por que tem que se submeter. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há. E as que existem foram ordenadas, olha só. Crente, bolsonarista, pelo amor de Deus, leia a tua Bíblia aí. Em 1 Timóteo capítulo 2, depois leia em Romanos capítulo 13. O Novo Testamento, Nova Aliança, onde Cristo é o rei de vocês, deveria ser. Deveria ser. Toda autoridade para o apóstolo Paulo foi ordenada por Deus. Toda autoridade na terra, todos os governantes da terra são ordenados por Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste um governo escolhido democraticamente, quem resiste uma ordem de Deus. Está aqui, está na Bíblia de vocês. Não vem se queixar comigo, não vem ficar bravos comigo. Eu só estou lendo a Bíblia, só isso que eu estou fazendo. Se queixem para Deus, se queixem para a fé de vocês. Vocês dizem que acreditam na Bíblia. Toda autoridade seja sujeita, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Está na Bíblia. Vou continuar lendo. Versículo 2, né? Vamos para o versículo 2.
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, falando dos governos políticos agora, está falando sobre o governo político aqui. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem. Se tu faz o bem, não fica tranquilo, cara. Não precisa. Tá entendendo? Fica em paz, não precisa fazer zoeira aí na rua. Tu faz o bem. Porque os magistrados são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Não, porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Interessante, né? Queres tu, pois, não temer as autoridades? Fazes o bem e terás o louvor delas. Então, toda autoridade ela foi estabelecida por Deus. E só teme a autoridade quem faz algo de ruim, de errado. Porque se você queimar pneu aí, no meio da rua, e não permitir o livre acesso das pessoas, a autoridade vai impor uma lei para te tirar a força. Percebe? Você não teme, você vai ser submetido à lei da autoridade. Você não respeita a autoridade. Você entende? Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Fica na tua. Que a autoridade vai te, no fim, dar louvor a ti. Não fica queimando pneu na rua, não fica pulando nos veículos dos outros, tentando impedir o ir e vir das pessoas. Não faz isso é ridículo. A Bíblia diz para você não fazer isso. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, não é os presidentes e tal, A, B ou C. Não, eu estou falando da Bíblia agora. Eu não estou falando de esquerda ou direita aqui. Eu estou falando como cristão, como é que tu deve se conduzir diante da sociedade, o que a Bíblia ensina. E olha só, porquanto o governo é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Naquela época os romanos usavam espada, não era o que é hoje, né? Porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aqueles que praticam o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos. É necessário que você esteja sujeito ao governo. Não somente por causa da ira, do que eles podem fazer com você, mas também por causa da consciência. Você é um cristão, cara. Um dia se viu um cristão batendo boca com as pessoas, discutindo, que nem, entendeu? Ofendendo, cristão ofendendo os outros. Jesus disse, cara, se alguém te bater a face esquerda, oferece o outro lado. Os cristãos estão brigando, discutindo com as pessoas. Cristãos estão com armas correndo atrás das pessoas que não concordam com eles, estão com armas para disparar nas pessoas. Que tipo de cristão é esse? Cristão bem meia boca, uma caricatura bem tosca. Nem deveriam citar a Bíblia, tendo essas atitudes. Você percebe? E eu vou continuar lendo a Bíblia aqui. Pelo que é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Paulo está dizendo aqui que o Império Romano é ministro de Deus para trazer equilíbrio para a sociedade. Por isso havia tributo. Daí ele fala assim, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo, né? Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ponto final. Termina aqui a mensagem do apóstolo Paulo. Vocês percebem que a Bíblia, para os cristãos daquela época, ela tinha para eles, para a consciência deles, apenas um objetivo de se estabelecer um reino nos céus. E que aqui na Terra, onde há os governos humanos,
eles eram peregrinos, eles se consideravam peregrinos na Terra. Aqui era a consciência dos cristãos primitivos, aqui era apenas uma vida passageira, que o objetivo máximo deles era o reino dos céus. Aqui eles estavam de passagem, e nesta passagem, como peregrinos, eles tinham que dar um bom testemunho diante daqueles que não eram cristãos. Então eles reconheciam como obra de Deus, como ordenança de Deus, todos os governos da terra. Que os governos eram estabelecidos aqui no reino dos homens para que as pessoas pudessem ter uma vida sossegada e tranquila, em paz, tranquilos. Então eles se submetiam às autoridades por amor a Cristo, se submetiam aos governos por temor a Deus, se submetiam aos governos, respeitavam os governos para ser exemplo para os demais, para aqueles que não eram cristãos, de como deve se conduzir uma vida aqui na Terra. Vocês percebem isso? Eu espero de todo o coração que eu me incluo, possamos todos nós, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, ter uma vida social sossegada, em paz, como a Bíblia fala, uma vida tranquila. E eu espero de coração que os cristãos, realmente, aqueles que dizem que são crentes em Cristo, cristãos, sejam de fato cristãos. Porque se eles forem realmente cristãos, eles vão ser exemplos